Bem-vindo a mais um INPE Sportcast, o seu podcast que vai misturar saúde e esporte. E hoje é um episódio especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do INPE e também quem está nos bastidores aí me ajudando com esse projeto. É um projeto que começou comigo e com o Lael e a gente foi mudando durante o percurso e agora a gente estruturou um novo caminho em relação ao esporte e saúde. E o meu convidado de hoje aí é o meu filmmaker, Alan Flecha. Fala, fera! Tamo junto nessa, doutor. hein? Feliz demais aí de participar desse projeto. E, espero ajudar e ser muito útil aí pra você também. Ah, Esse trabalho, com entregar o certeza, melhor cara. possível. Já tá sendo, né? O Alan, para quem não sabe, ele é videomaker, ele faz produção de vídeo, ele também faz todos os cortes do INPE Sportcast. Os cortes novos agora, você vai ver que vai estar com uma nova roupagem. O moleque tem talento e veio para somar o time aí. Isso aí, galera. Então, tudo que vocês forem vendo aí no Shorts do YouTube, o canal de cortes também do YouTube, do Instagram, sou eu que vou estar cuidando dessa parte da pós-produção. E, peço aí também a ajuda de vocês, tá? Comenta lá o que vocês gostariam de ver, se o vídeo tiver dinâmico ou não, sugestões aí sempre vão ser bem-vindas, tá? Tudo aí para melhor para vocês. Exatamente essa ideia. A gente vai progredir durante as filmagens do podcast. Espero que cada dia esteja um podcast melhor que o outro. É uma coisa nova para mim, o podcast. Então, Para assim, mim eu também, muito. estou me criando aqui dentro do INPES Podcast. Eu acho que a maneira que a gente está tratando esse projeto é muito legal, porque vamos crescer junto. E para quem não sabe, eu achei, foi um achado, o Alan Flecha no Instagram e através do anúncio, né? E eu precisava de um videomaker na época e entrei em contato com ele e ele logo respondeu que já me conhecia do podcast do Manual do Homem Moderno. Exato, E mano. o cara é do jiu-jitsu. Daí eu falei, pô, é esse, cara. Ele não precisou nem apresentar o trabalho. Eu falei, eu já sabia que era ele, pô. Tá vendo? Casou certinho. Foi exatamente assim, através de um anúncio, né? Que eu tava lá no Instagram. Que eu achei engraçado, que eu fiquei sem graça quando você me mandou mensagem. Que quando eu vi lá que era Matheus, não sei porque na cabeça eu achei que eu tava falando com o Lael. Que eu não conhecia ele ainda. Então quando você me mandou o link ali do podcast, quando eu bati o olho, aí eu vi você. Aqui eu falei, não, o Matheus foi lá no podcast, eu achei que você tava como convidado do Entendi. INPE. Eu falei, entendeu? Entendi. Eu achei que quem tava falando Sim, por comigo causa na que hora tava só a era o foto. Lael, que eu acho que foi ele que começou ali o bate-papo. Exato. Aí eu falei, Dr. Matheus, Ele era o legal. host do... Exato. Aí quando você mandou o áudio, eu falei, puta, não, essa é a voz do... Cara, eu tô falando com o Matheus e achando que é o outro, velho. Não, isso foi e também foi, cara, foi a parte do jiu-jitsu aí, como o podcast uniu eu e o Lael e os convidados, os primeiros convidados foi mais do jiu-jitsu, que é na verdade o meu esporte aí favorito, não tem como eu discordar disso. E você vindo também a agregar vai ajudar muito, porque daí você conhece também a Arte Suave. Assim, o podcast começou com a ideia de Jiu-Jitsu for Life, então era a ideia do jiu-jitsu para a vida. Depois a gente foi mudando, reestruturando, porque a gente entende que o esporte é para a vida, né? Não só o jiu-jitsu. E a ideia é trazer vários convidados de vários esportes. Vamos falar um pouquinho do nosso parceiro que está lá no Rio de Janeiro, o Carioca, Cairan. Esse é um cara que sempre me acompanhou na rede social, é um cara que também está no time, ele está nos bastidores, ele fica no controle lá das postagens e também da produção aí, principalmente das produções do feed, das artes, e também o controle em relação a como está indo o podcast, né? Visualização, as metas. Então, isso é importante falar que é um cara que a importância de ter alguém cuidando dessa gestão, assim, de métricas, como que os vídeos estão indo, o desempenho, porque isso também me ajuda muito. Em relação, tipo, o que tá tendo mais visualização, o que tá tendo mais retenção, porque a edição também conversa muito com isso. Então, o moleque é fera, assim, deu pra ver que o cara desenrola bem, assim, em relação a métricas, noção de crescimento. Tal. E, cara, assim, ó, o que o podcast tem de agregar a todo mundo é o que agregou na minha vida. E acho que o que agrega na sua também em relação ao esporte, né? Na verdade, o esporte, ele mudou minha rota aí dentro da medicina. Eu já falei em alguns podcasts, mas eu vou explicar com mais detalhes, assim. Então, eu sou ortopedista de formação, sempre fui da área do esporte, sempre joguei futebol. E até os 21 anos eu pensava em ser jogador de futebol. No meio do caminho veio a medicina e quando eu entrei na medicina eu pensei em ortopedia para ser médico de time de futebol. Não tinha ideia como funcionava a medicina em geral e no meio do caminho a gente foi mudando. Não a ortopedia continuou como carro-chefe
E depois eu fui para a área do trauma. E o jiu-jitsu me colocou de volta na área do esporte, onde eu fui cursar pós-graduação em nutrologia esportiva pela BWS e voltar a mexer mais com o pessoal do esporte, né? Eu morava em Paranaguá na época, a minha academia de origem é a academia OCS Jiu-Jitsu, do professor Ocimar Costa, do John Lineker, para quem não sabe, aí é a grande referência da academia, campeão do Honor Championship, inclusive vai lutar dia 4 agora, e quem quiser assistir Honor Championship, John Lineker, o John é show, velho, show, é um cara que luta para frente, luta para nocautear, e luta para finalizar a luta. Parece que ali ele tá lutando por um prato de comida ainda, né? E o cara, assim, ele é sensacional como pessoa e foi um dos caras que me inspirou a voltar pro esporte. Tanto o meu professor Simar Costa como o John, aí pela demanda que precisava na época em Paranaguá. Porque tinha a parte ortopédica, que eu fazia o acompanhamento, mas restringia isso. Daí a observação que a gente tem sobre um atleta você realmente ter todas as armas na mão e possibilidades. E eu acho que a nutrologia esportiva leva a isso, né? Então, eu acabei unindo essas forças entre a ortopedia e a nutrologia esportiva, onde a gente consegue fazer ajuste de preparação, manutenção, trabalho com lesões e também com a formação e performance do atleta. E o John é um cara fácil de trabalhar, foi um cara, ainda bem que comecei com o cara mais fácil, cara. O cara é uma pedra, o cara é uma rocha, ele não reclama de nada, na verdade você tem que brecar ele, porque o cara sempre tá treinando, sempre tá dando volume ao treino, machuca para ele, não tem... A gente sabe que o atleta, uma coisa que eu já falei no podcast, Alan, que é Lesão, bastante... né? Lesão. Lesão. Cara, lesão o atleta vive lesionado, então... Só que existe assim, a lesão para um indivíduo normal, onde ele dá muita importância para a lesão, e a lesão do atleta, que ele não dá importância porque ele tem um foco principal. Então, assim, fica como foco secundário. Nunca um atleta de alto rendimento, com o volume de treino que precisa, vai estar com o corpo 100%. Para vocês entenderem. Quando eu falo que é o corpo 100%, não quer dizer que ele não vai performar-se 100%. Performance é diferente de estado físico. Né? Performance é você ir lá e mostrar tudo que você tem dentro da possibilidade que você tem. Então, assim, geralmente os meus atletas eu procuro falar que eles vão dar 120%, não importa se tiver uma lesão ou não. Então, e são profissionais, né? Então, o corpo deles está preparado também para essa carga. Mente também. O corpo, a mente, exato. Então, às vezes a gente, como algo a gente que às vezes não é atleta, às vezes pensa como que seria com a gente, mas não, são profissionais que o corpo deles, a estrutura ali, cabeça, mente, já está preparado para aquilo, para aquela rotina, para aquela demanda de treino também. Cara, isso é muito legal falar, porque a parte ortopédica também simula muito isso. Né? Quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, eu transporto isso para um pouco meus pacientes. Quem não sabe, eu fiz reconstrução e alongamento ósseo, que é uma especialidade dentro da ortopedia que mexe com trauma de gravidade. Então, infecções ósseas, traumas onde o paciente perde parte do osso, e a gente faz transporte ósseo e correção de deformidades, que é colocar aquelas gaiolas, o Ilizarov, famosa gaiola. Viu o cara com uma gaiola na perna, que é aquela especialidade. E o que eu venho notando durante a minha história na ortopedia, que são 14 anos, é essa relação da mente. Quando você encontra um paciente que tem uma mente meio blindada ali, não importa o que aconteça, não importa a gravidade, você sabe que aquele cara vai recuperar bem. E tem alguns pacientes que você tem que trabalhar a mente. E eu transporto isso um pouco para atleta. Tem atleta que você tem que falar da saúde de uma forma mais mental e atletas que você tem que deixar desenvolver. Não adianta você elaborar um plano nos mínimos detalhes, quando o cara é bruto mesmo. Então, assim, você vai ajustar dentro da brutalidade dele a melhor rotina para ele e o melhor alimento, qual que é o melhor treino, qual que é a melhor suplementação. Então, esse ajuste, ele é individual para cada um. Então, foi um transporte que eu fiz, assim, do paciente ortopédico grave, o cara tá acamado, passa lá 3 anos tratando, tem uma mente blindada. Imagina a cabeça desse cara, velho. Mas eu vou te falar, velho, acho que foi acho que isso daí fez um aprendizado muito grande na minha vida em relação aos pacientes. Pô, tem um paciente chamado Renato Borba, cara, meu amigo há muito tempo, acho que eu tratei ele mais de 4 anos, ainda trato, porque a gente conversa, mesmo não estando presente. É um cara que foi muito resiliente pela gravidade do que aconteceu com ele, e o que aconteceu com ele, assim, foi... eu considero um milagre perante a literatura, porque a literatura não explica o que aconteceu, porque o osso dele se formou assim meio que do nada, quando a gente não estava esperando e estava pensando em uma nova cirurgia.
Então, certas coisas que a gente não consegue explicar. E se você for pensar no atleta de alto rendimento, principalmente o atleta brasileiro, tem que ter muita força de vontade e perseverança em relação ao sonho e o que eles querem, porque a ideia do atleta hoje no Brasil é o cara competir por um campeonato, ou o MMA mesmo é muito ingrato, e o cara não ganha nada, entendeu? Tipo, hoje tá aparecendo aí. Durante a semana tem que bater ponto, sabe? Exato. Pra poder treinar, Pô, tem muito sabe? atleta ainda. Muito, sabe? Infelizmente ainda, quer dizer, acredito, né? Vejo muito que o atleta hoje ele tem ainda aquela questão de ter que trabalhar e aí depois treinar, sabe? Não é aquela coisa de poucos que podem talvez só viver disso ainda. Exato. Né? Não, sim. Os que vivem disso é uma fatia bem pequena ali. E a forma, assim, da gente estar somando a eles mesmo é como forma de aprendizado, assim. Eu aprendo muito com eles, eu desenvolvo muito a parte que eles têm cru, e isso também sugo um pouco essa energia de força de vontade, de perseverança que o atleta brasileiro tem. Pô, tenho exemplos aí que eu acompanho, por exemplo, o Gabriel Peçanha, o time todo do Márcio de Deus, é um time diferenciado, eu sempre costumo falar que foi um time que eu acho que um dos times que mais somaram aí para a minha visão em relação à perseverança, sonho e amor ao esporte. São pessoas que realmente são puras e de vontade, de coração ali. Raçuda, né? E, cara, o cara formou campeões. Inclusive, a gente bateu um papo com o Márcio de Deus, sabe? Então vai estar aqui, talvez o link aqui do podcast, tá? Com o bate-papo completo. E, pô, assiste, porque, assim, é uma aula de resiliência, sabe? De você acreditar, apostar e acreditar que portas vão se abrir. Exatamente. Né? Portas vão se abrir. Às vezes como a gente estava falando, né? No início do projeto, que às vezes a gente só precisa, às vezes, só se jogar. Exato. Se joga e às vezes as coisas vão abrindo, sabe? Às vezes, talvez, eu percebo que às vezes as pessoas procuram muito uma certeza das coisas. Então, deixa de entrar num projeto, deixa de, talvez, arriscar, às vezes, em relação à profissão ou qualquer coisa do tipo, com medo de não ter certeza do futuro. E a gente tem certeza de nada. Então, às vezes, é se jogar, arriscar e ver no que vai dar, entendeu? Né? Tem gente que luta mais com medo de perder do que com vontade de ganhar. Então, assim, acho que essa daí é um exemplo que a gente leva na prática. E o jiu-jitsu, como eu acho o esporte que mais ensina para uma pessoa, quem não pratica, talvez não saiba o que eu estou falando, mas se você entrar no tatame, desde o primeiro treino, você vai entender qual que é o princípio do jiu-jitsu mesmo, para que ele serve, né? Que não é, o jiu-jitsu é um esporte que ele não é visível, ele é praticável. É diferente, por exemplo, do MMA. O MMA é um esporte visível, mas não é praticável. O MMA não é para todos praticar. Você não vai chegar lá, pô, hoje eu vou treinar MMA, e de amanhã eu vou trabalhar. Não, pô, você é um atleta de MMA, ou você vai fazer pelo menos os golpes ali numa aula, mas a aula ela não é dinâmica, não é real. O jiu-jitsu, ele é uma luta real. Você vai ter, hoje eu vou treinar. Pô, eu fico feliz só de pensar que hoje eu vou treinar. E você vai lá, cara, para descontar as coisas, para você passar ali perrengue, para você se superar. Então, o jiu-jitsu, ali você pode dar 100%, entendeu? E saber que você não é de vidro. Né? Exato. Saber que você, pô, levei uma queda, levei um quedão e tô bem, sabe? Sabe? Eu aguentei seguro. Então, às vezes, a gente tem essa coisa de puta, não, cuidado, tá, não vamos tocar, isso aqui. Não, às vezes a gente sabe que a gente não é de vidro, que a gente consegue. Exato. Então, o corpo humano é feito para isso, né? O corpo humano é para suportar pressão, é para suportar calor, para suportar frio, e o jiu-jitsu, você toma pressão, você toma calor. Nossa senhora, que Deus o livre. E você não passa frio, velho, só em Curitiba. Você passa muito mais calor. Nossa senhora, que nego tá ali em cima da sua cabeça, você não respira, faz um quarto escuro ali. Cara, e aqui, assim, ó, em São Paulo tá me dando muita oportunidade de conhecer muitas pessoas ligadas ao jiu-jitsu, pessoas que eu não pensava em conhecer quando eu morava em Paranaguá. Fala daí, doutor, dessa experiência agora de São Paulo. Você tá 1 ano e 2 anos? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses certinho. E aí, como é que tá sendo aí a experiência? Cara, São Paulo é uma cidade sensacional, né? Eu acho que eu não me arrependo nem um pouco desse movimento que eu fiz. Eu acho que estava na hora de ser feito mesmo. Porque, pô, minha família ama São Paulo, gosta de São Paulo. Então, para mim, onde eles estiverem confortável, vai ser um lugar importante. Eu também me sentir confortável. Eu acho que eu só me sentiria tão confortável assim porque minha família ama São Paulo.
Então, assim, todo mundo está desenvolvendo nas suas áreas. Eu tenho um filho de 14 anos, uma filha de 22 e minha esposa, que eu não vou revelar a idade, mas ela é uma... Grande atleta não vou também. falar que eu não... Minha esposa também, que é uma atleta de jiu-jitsu, que é do time da Aliança. E também, pô, se adaptou muito bem à cidade. Tô gostando bastante. Em relação à profissão, cara, não tem nem o que falar. É uma alavancagem muito grande aqui. Só que é trabalho, né? Muito trabalho. E eu gosto de trabalhar, então, tipo, eu amo o que eu faço. E, cara, você conhece muita gente, né? Muita gente. Por exemplo, aqui passou o Cavaca, que é um cara que eu já conhecia via online. Cara, e eu também, pô, que eu tenho que falar com o Cavaca, cara? É um cara extremamente presente na rede social, passa muito conhecimento da vida e do jiu-jitsu. É um cara extremamente real no que ele fala, então, tipo, se ele for para ele falar, ele vai falar. Não importa o que achem da opinião dele, mas ele vai dar a opinião dele. E é um cara que, tipo, sempre quando eu conversei com ele, desde lá de Paranaguá, que ele fez uma live comigo, sem ao menos conhecer ele, eu chamei ele para uma live, ele fez. E aqui ele foi um dos primeiros convidados. Um cara sensacional aí, que passou muito conteúdo. O podcast, bota aí, pô, bota o link aí. Bota o link. Deixar. O link é um podcast que você vai aprender muito sobre o empreendedorismo e também sobre jiu-jitsu, assim, a visão dele do jiu-jitsu é diferenciada. Mudou, tá? É um cara que veio ele veio absorvendo coisas novas e deixando coisas passadas. Isso eu acho que é uma qualidade do ser humano, uma das qualidades principais que eu levo em consideração, quando a pessoa tem o poder do crescimento, não fica estagnado e não fica preso a uma ideia. Então, o Cavaca é um cara que eu aprendi muito no podcast e aprendo muito também acompanhando o conteúdo dele. Deixa o arroba dele aí também, vamos fazer uma propaganda do Cavaca. Cara, vou falar um negócio agora, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, cara, senão não tem jabá. Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores do INPE Sportcast. Vamos lá, Juan. Bota o play aí, bota o primeiro, ó. MF Nutrição e Suplemento. Pô, essa é uma loja de suplemento alimentar que fica ali na Vila Nova Conceição, do meu amigo Fábio e do meu amigo Marcelo. São dois caras sensacionais, eles estão muito ágeis na entrega, são os caras que entendem muito de suplemento. Pô, o Fábio é um cara que fica presente na loja praticamente 24 horas, o cara que é workaholic, que trabalha pra caramba. Pode chamar a galera lá vamos deixar aqui também o link do Instagram deles, e pode chamar a hora que for, o Fábio vai responder, vai indicar o melhor suplemento. Eu confio até nas indicações dele, até eu peço algumas indicações, porque o mundo do suplemento vive mudando e cada dia tem uma marca diferente. É um cara que tem uma experiência muito grande, muito vasta nesse mercado. O cara também é nutricionista, então é um cara que realmente eu respeito aí a loja do Fábio e do Marcelo. E ele dá um apoio aí pra gente no podcast, um apoio para mim também em relação à parte suplementar. E Fluca Pharma. A Fluca é uma farmácia de manipulação já bem conhecida no mercado. Ela começou com a parte de urologia, então eles têm muita experiência na medicação intramuscular e também intravenosa. Eles têm tanta parte de manipulação por exemplo, eles têm a semaglutida, o famoso Ozempic, que tem na Fluca manipulada. É uma medicação que é caríssima e eles conseguem um valor bem mais acessível em relação ao mercado. E é uma farmácia que realmente eu confio, já visitei a fábrica, tá? É uma das farmácias que eu uso também e confio. Então, é uma indicação minha como médico, mas mais como paciente, né? Assim, a confiança é a base de tudo e a Fluca tá junto aí com a gente no projeto. E é isso, e aqui fica um convite, né? Para quem quiser patrocinar o INPE Sportcast, a gente está com o coração e portas abertas. Estamos abertos, né? Aí, galerinha. Quem quiser chegar, tamo junto. Pô, a gente precisa aí da ajuda de todos, tá? Eu faço questão de estar sempre falando sobre os nossos patrocinadores. E a gente está com um projeto em relação aos patrocinadores também, de fazer uma divulgação tanto no YouTube como no Instagram. Alan, até um projeto que eu comentei com você, mas a gente tem que ir mais a fundo para realmente dar um efeito aí positivo também, né, para os patrocinadores em si, em relação também à venda dos produtos e aparecer aí no programa. De repente, mais pra frente, cupom de desconto pro pessoal, quem tiver Exatamente. assistindo, sabe? Fabião ali, eu garanto, cupom de desconto do INPE Sportcast, a gente vai fazer. Vou falar com ele e vai ter desconto, hein? Aí, galera, vai perder? Não dá, né? Ô, Zor, tirar uma dúvida, pessoal minha mesmo. A gente vê que nas academias de jiu-jitsu, né?
A minoria é que é atleta mesmo, de Sim. verdade, compete. A maioria ali é a galera que faz um treino mais recreativo, digamos Sim. assim. Mas é aquilo, jiu-jitsu vicia. Pra caramba, E porra. quando você tá perto ali da galera que compete, e aí você já quer começar a ver o pessoal que tá no YouTube, quem que tá em alta, a gente quer também tentar se aproximar em relação à performance, sabe? O máximo possível. Como que é hoje isso pra você, em relação ao pessoal que não é atleta, mas, cara, quer tentar chegar ao máximo possível dentro daquela performance de um Mika Galvão, de um Tainan? Cara, eu acho que o intuito básico do podcast realmente é alcançar essas pessoas. Ele é feito para essas pessoas. O atleta, inclusive, ele tem uma aparição aqui para ele refletir um pouco do espelho dele para as pessoas que estão assistindo. E quem assiste, quem consome, são esses praticantes que amam o esporte. Por isso que a gente está abrindo também a gama para outros esportes. Vou trazer o pessoal do skate, o Luiz, que já participou de Olimpíada, que é um atleta que eu também acompanho, porque a minha visão é mostrar a vida dos atletas para os praticantes robistas. E isso vai dar um estímulo maior, entender o que é saúde, como funciona a saúde. E o jiu-jitsu, ele é mais mágico nisso, porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei mais tarde no jiu-jitsu, né? Eu comecei com 30 para 31 anos. E o jiu-jitsu, no caso, em 2 meses eu estava competindo. Então, tipo assim, ele me Também, eu acho que o meu caso foi 3 meses, que é a minha primeira competição ali. Então, ele me permite, poderoso faixa branca, Alan Não, Flecha. cara. Vamos falar, vamos ouvir muito Ô, esse nome. faixa branca da ponteira preta. Né? Ó, esse é brabo, hein? Ponteira... Ó, o Malfacine, pô. Quem falou que a gente não tem o Malfacine aqui no nosso eu podcast? tô em Pô? busca aí do meu irmão perdido, aí a gente se separou na maternidade. E é isso aí. Então, assim, o jiu-jitsu, ele permite você competir com o cara da sua faixa, do seu peso, da sua idade. Então, tem categorias. A partir de 30 anos, a pessoa pode competir no Master, né? Ela pode competir no adulto, mas ela pode optar pelo Master, Master 1, Master 2, dependendo da idade ali, que vai de 5 em 5 anos. Então, ele te permite fazer, se aproximar de uma competição. Então, pô, aquela pessoa que sempre teve aquele espírito de competição, que lá na fase de adolescente, de colégio, competia futebol, competia qualquer outro esporte, cara, no jiu-jitsu ele permite você voltar a competir. Ou que nunca competiu, mas sempre teve aquela chama, Exato. aquela coisa de Também. se testar. Quero testar, cair pra dentro, mas nunca tive. E o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu, diferente talvez de outras artes marciais, eu pratiquei boxe durante o tempo. Ele te permite, às vezes você que tá numa idade mais avançada, se arriscar dentro de uma competição. Começar ali. Não existe idade pro jiu-jitsu, cara. Sabe? Você consegue adaptar o jogo ali para o seu corpo, para cada biotipo, pro seu ritmo. Então, eu acho ele muito mais... Ele abraça mais, assim, Não, com certeza. Então, por exemplo, pô, vou falar de um paciente que acompanha comigo, Flávio Ferri. O cara tá viaja o Brasil todo para competir. Tipo, cara, um atleta master, tá na faixa azul. Pô, um cara resiliente, que ele perdeu várias competições, começou a ganhar, agora só fica no pódio. Então, assim, eu tenho vários exemplos desses, entendeu? Eu tenho pessoas que não eram no jiu-jitsu, que foram no meu consultório e começaram a praticar. E eu tenho pessoas que eram do jiu-jitsu, quando identificaram que eu era, também voltaram a praticar. Eu tenho mais ou menos aí, desses aí que eu falei, mais ou menos uns 7, 8, assim que eu conto mais ou menos que ou voltaram ou que começaram. Pô, tem uma história do Fernando também, é um cara que ele estava vindo de uma obesidade, procurou consultório para emagrecimento, nem sabia que eu era do jiu-jitsu. Aí, quando a orelha fica sabendo. Né? A gente começou a conversar de jiu-jitsu, eu falei bem de jiu-jitsu. Foi o Edson do Jiu-Jitsu que picou ele. O Edson Jiu-Jitsu picou. Exatamente. Aí, assim, sempre o cara sempre... Daí o cara falou, pô, eu sempre gostei de luta, gostava de ver. Eu falei, pô, vai um dia lá, vai na Aliança lá e faz uma aula experimental. O cara não parou mais, cara. O cara, inclusive, vicia. Então, assim, o jiu-jitsu, ele é isso daí, entendeu? E eu acho que todos os esportes têm esse viés de você voltar a praticar ou aprender. Mas o que eu entendo do jiu-jitsu é que ele permite uma adaptabilidade melhor. Sim. Por exemplo, assim, eu nunca andei de skate. Então, quero praticar o skate. Pô, eu vou ter muito mais dificuldade ali. O jiu-jitsu, não. Porque o skate, ele vai ser aquele formato. E o jiu-jitsu, não. Ele serve qualquer peso, qualquer idade, qualquer jogo. Então, sim, você vai se adaptar. Eu sou um cara que tem 3 cirurgias do joelho. Eu tenho 2 rupturas de cruzado, no direito por causa de futebol e uma no esquerdo. E meu jogo de jiu-jitsu é adaptado às lesões que eu tenho. Então, tipo, ele me limita? Não, porque eu adaptei outras posições. Então, eu não posso falar que
eu tenho limite por causa das minhas lesões. Então, e outros esportes podem ter limitar em relação a isso. Sim, Por exemplo, com um certeza. salto, basquete, pô, tem muito salto para o joelho. Quem tem 3 cirurgias no joelho começar jogando basquete seria o melhor esporte? Claro, não estou falando de risco de lesão, porque todo esporte tem risco de lesão, né? Corrida tem risco de lesão, bicicleta tem risco de lesão. Então, assim, o paciente que você está me falando, esse paciente ele busca alta performance para manter longevidade no esporte. Exato. Então, você praticar o que você ama durante muito tempo. E o consultório, o Instituto Médico de Performance do Esporte, que é a clínica que a gente girou um pouco da chave ali, a gente transformou a clínica nesse instituto, ele realmente ele vai entender o paciente. Primeiro, ele vai identificar qual que é a real demanda do paciente. Então, qual que é o esporte que ele pratica e o que ele precisa para praticar esse esporte por muito tempo. Depois, ele vai prevenir lesões. Daí, ele vai tratar de lesões para fazer com que o paciente volte a praticar ou que se readeque ao seu esporte. E também ele vai garantir aí uma performance e mais longevidade no esporte. Então, a ideia de unir ortopedia com nutrologia esportiva, e eu falo de ortopedia, eu falo da cabeça, do fio de cabelo ao dedão do pé, que é especialidade em coluna, especialidade em mão, especialidade em ombro, cotovelo, especialidade em quadril, joelho, pé e tornozelo. A gente vai ter tudo lá dentro do INPE, para o paciente se sentir realmente acompanhado por um time multidisciplinar, né? Junto com a nutrição, nutrologia esportiva, exames de laboratório, exames de ecografia, que lá também a gente tem, e também tratamento com fisioterapia. Então, a ideia nossa do Instituto é fazer com que os pacientes, os praticantes de esporte, principalmente os hobistas, recreativos... Que são a sua grande maioria, né? Que são a grande maioria, que são os que, maioria. na verdade, são os que sustentam o jiu-jitsu, né? Que estão ali todo dia, que levam a família. Esses caras eu quero atingir e dar uma melhor qualidade possível. Isso aí. Para vocês verem aí, pessoal, que às vezes a gente vê muito os atletas, né, nos bate-papos, nos podcasts, e a gente acha que tudo isso que o doutor falou é só voltado para eles, mas não, né? Então mesmo a gente que é hobbyista, que tem aquilo como uma prática ali, um hobby, também se beneficia muito, sabe, dessa prática, sabe? Não, e eu ter me aproximado aí dos atletas aqui em São Paulo, abre também uma gama enorme de conhecimento e experiência que eles refletem aqui no podcast. Por exemplo, veio o Michael Lang, pô, o cara é uma lenda do jiu-jitsu, é um cara que eu sempre admirei, é o maior guarda que existe, o cara nunca passaram a guarda dele em campeonato, o cara nunca tomou um ponto de passagem de guarda, e é um cara que veio aqui e falou sobre suas lesões, falou sobre o conceito do jiu-jitsu, sobre como ele pensa do jiu-jitsu, sobre a visão empresarial, sobre todos os rumos que o jiu-jitsu leva. Veio o Daniel Williquete, cara, atleta do UFC, um cara que saiu lá da roça de Minas Gerais, um cara, pô, com uma força de vontade impressionante, é um cara que me surpreendeu pra caramba em relação à rotina de treino, tudo. É um cara que eu garanto pra vocês que esse cara vai chegar no UFC, porque a cabeça dele é uma cabeça de campeão. Veio o Elvis, outro cara do UFC, pô, sensacional, a luta que ele fez quando todo mundo achava que ele não era o favorito, todas as lutas ele não foi o favorito, todas as lutas ele deu show, entendeu? Então tem coisas que a gente observa aqui no podcast que vai transportar aí para a vida de quem está escutando, como forma de experiência, tanto de vida como experiência profissional. E essa é a ideia principal, que veio lá do Jiu-Jitsu for Life, mas a gente está refletindo aí para todos os esportes. Boa, bacana. E deixa eu perguntar, doutor, você começou no jiu-jitsu com 30 anos, mas por que o jiu-jitsu? De onde que veio? Veio Cara, antes, sabe fazia como que veio o tempo, jiu-jitsu? você viu, passou na rua e viu a placa? Não, na verdade, qual assim, cara, eu sempre fui viciado em arte marcial em relação ao UFC. Meu pai, na verdade, assim, ele sempre falava de boxe, então ele me ensinava ali jab direto, upper, então eu sabia todos os nomes e acompanhava também, pô, Mike Tyson na época, vi muita luta do Sugar Ray em fita, então assim, eu acompanhava o esporte, eu sempre fui fã de esporte, tá? Tudo que é relacionado ao esporte, eu tava assistindo, então, pô, se quiser falar de basquete, eu falo de basquete, se quiser falar de vôlei, eu falo de vôlei, se quiser falar de tênis, eu falo de tênis. O esporte realmente está na minha vida, assim, eu sempre, na primeira opção da TV, sempre é o esporte. Não é filme, não é nada. Eu procuro, quando é filme relacionado ao esporte, que é o que eu mais gosto de ver. Então, documentários sobre grandes atletas e grandes histórias do esporte.
E assim, eu fui... Na época ali, eu gostava muito de futebol. Eu comecei jogando tênis e futebol, depois eu fiquei só no futebol. Cheguei a ser terceiro colocado no ranking paulista de tênis com 12 anos, mas no futebol mesmo que eu gostava, era a minha paixão. Então eu não me via longe do futebol. E só que assim, sempre acompanhando o UFC. Então eu tinha o cassete do UFC desde o primeiro, eu sempre assisti todos ali, a luta do Kimo, as batalhas do Renzo, depois Marco Ruas, Pedro Rizzo. E assim, o UFC da antigueira ali, né? Murilo, O início, né, Murilo cara? Bustamante, daí veio Progredindo, veio o Anderson Silva, daí veio o Silva. Pride com tudo, o Shogun, o Arona, Vanderlei Silva, e veio toda essa galera, e eu sempre fui acompanhando o UFC. E com 25 anos eu rompi o ligamento do joelho jogando futebol, jogando futebol amador em Prudente. E depois com 27 eu rompi de novo. 27 para 28 eu rompi de novo, jogando futebol. E daí o futebol eu deixei meio em segundo plano. E aí, através da minha mudança para Paranaguá, eu procurei uma academia para treinar, mas eu fui treinar lá MMA. Aí eu fiz uma aula de MMA, falei, pô, legal, mas Mas já cara, tinha feito alguma luta antes? não. Não. Mas meu primo, na época, Já quando eu caiu fui... na mais fácil lá. Já caiu na... Molinho. Quando eu fiquei mais no futebol, meu primo, que é o Thiago Baltazar, que inclusive vai estar lá na clínica, que é um excelente especialista em joelho, aqui de São Paulo, tá? Ele vai estar no projeto do INPE, é um cara sensacional em relação à mão cirúrgica, que também há muito conhecimento. É meu primo, é faixa preta de jiu-jitsu, dos brabo. Já treinou com o André Galvão, com o Theo, na época, que é o Cotonete, que é lá da minha cidade, que era amigo nosso desde a infância, e vários outros, com Tererê, faixa preta do Barbosa, um cara... ele fez com o Márcio Mendes, da Nova União, e a faixa preta do Barbosa. É um cara que eu sempre tive admiração, é um dos primeiros da minha família na medicina, minha irmã e depois ele, assim que eu tive visão. É um dos caras que eu também acompanho em relação à parte... E ele foi pro jiu-jitsu. E ele chegou na faixa preta, e eu comecei jiu-jitsu depois, sabe do quê? Quando minha esposa foi fazer uma aula de jiu-jitsu, cara, ela começou uma semana antes que eu. Mulher que levou. Não, quer dizer, eu falei, o quê? Eu vou aprender também, eu vou ter né? que me defender, né, cara? E quando ela voltou lá da aula do professor Osimar Costa, ela falou, pô, isso aqui eu gostei, cara. Eu solto tudo lá dentro, e ela ficou mais calma, eu falei, pô, pode continuar, tá tranquilo. E daí eu comecei a fazer jiu-jitsu também. E foi paixão, assim, à primeira vista. Porque, assim, eu já gostava muito, sabe? Eu procurava dar os golpes que eu aprendia no UFC, né? Então, tipo, eu gostava muito de katagatame e abraçava. Não tinha muita pegada de kimono. E foi progressivo, cara. Então, com 2 meses, o meu professor incentivou eu e ela para o campeonato. A gente começou aí, ela começou, pô, a progredir em relação à parte atleta. Viu que era o que ela gostava. É uma história interessante. Começou também com 30, 31 anos. E é atleta profissional hoje e amador, né? Vamos dizer que o jiu-jitsu é amador, mas é uma atleta que compete aí, corre o circuito, compete na faixa marrom, na faixa roxa. E um parênteses, tipo, diferenciada, pô. Começar com 30 anos e aí tá até hoje, escolher essa jornada, sabe? Realmente apostou, foi pra cima, sabe? É de se admirar, mano. E permite competir, ela compete com meninas de 20, 22, 23 Exato. anos, e o jiu-jitsu é isso, entendeu? Tem vários cascas grossas aí, então, isso é legal falar também, sabe, Alan, sobre maturidade muscular no atleta. Você pode pegar os campeões do UFC, a maioria deles são campeões com acima de 30 anos. Mas tem seus 33 ali, E a maturidade do MMA, ela é mais difícil do que a própria do kimono, entendeu? Porque, assim, do kimono, geralmente, o atleta começa com uma idade mais nova ali. Um atleta, assim, a minha esposa foi um ponto fora ali. Tem outros pontos fora que começaram mais velho. O Panza mesmo, que é um cara que começou, ele era bancário, começou a fazer jiu-jitsu por hobby, virou profissional, ganhou vários campeonatos. O Luiz Panza é um grande campeão aí, que veio com uma história parecida assim, mas era mais novo. Mas a maioria dos atletas, eles começam lá de base mesmo. Começa ali com 12, 13, uns com 5, 4, já outros com 16, 17. E o MMA não. O MMA, o cara pratica o jiu-jitsu, ele é muito bom de jiu-jitsu, depois é muito bom de Muay Thai, depois ele vai para o MMA. Então, o MMA, ele teoricamente, você tem que saber tudo sobre todas as artes, porque você tem que aprender defesa, você tem que aprender chute, você tem que aprender queda, você tem que aprender jogo de grade, que é
um esporte que não existe. Você não existe, eu vou fazer jogo de grade. O jogo de grade é um esporte totalmente diferente. Então, assim, a maturidade no MMA é um pouco mais tarde. E a maturidade muscular se dá mais ou menos no 25, 26 anos, 27. Então, você tem aquele pico máximo, você mantém ali até os 30, 32. Depois você se adapta mais o músculo e o ganho de força, que é progressivo. É a mesma coisa que a gente reflete nos fisiculturistas. Você vai perceber que a cada campeonato o Ramon Dino está com o corpo físico mais empedrado. Nossa, é mais empedrado, porque não tem outro caminho. É você treinar. E o músculo é isso. Então, tanto da parte técnica como da parte física, a maturação muscular ela vai acontecendo progressivamente durante o tempo. E, então, quando você pega um atleta de 27, 28 anos, você percebe a força diferente, né? Então, e isso o jiu-jitsu permite você, se você tiver um acompanhamento multidisciplinar, tratar bem suas lesões, tratar bem a sua suplementação, carências de vitamina D, B, uso de suplementação como creatina, beta-alanina, que ajuda na manutenção muscular, você vai ter uma sobrevida maior, uma qualidade maior de treino e vai permitir você também realmente competir com atletas até numa categoria, por exemplo, Cyborg, O Cyborg compete com todo mundo, o cara tem 40 e poucos anos. 42, se não me engano. Tava agora com o Meregali, né? Agora há pouco. E o cara, tipo assim, ele cai pra dentro de todo mundo, entendeu? Então, é um cara que tem uma história aí e compete com a molecada. E isso é inspirador, entendeu? Pega o Glover Teixeira, do MMA, o cara mais resiliente que ele. Aqui... O cara ficou 5 anos no Brasil, extraditado dos Estados Unidos, e ele não fugiu do sonho dele, cara. Depois voltou pra lá. E até ele conta essa história, história até emocionante, como que ele conseguiu retornar para os Estados Unidos. O cara foi campeão do UFC com 40 e poucos anos, entendeu? Tipo, e assim, e antes de ser campeão, tinha ali uma história ali no UFC, que eu lembro quando começou, que já lutou contra o John Jones também. Já. Não, ele veio de vitórias e derrotas. E aí teve um pico, o cara... Charles do Bronx. Charles, cara, ele é louco. Charles do Bronx, por quantas lutas que o Charles tinha? O Charles, se não me engano... Tá com 40, o maior finalizador do UFC hoje, só que antes de 2019, ele não tinha nocauteado ninguém, se não me engano. Não sei se é 2019, não sei se estou enganado. Mas se tiver alguém, pode me corrigir aí no comentário. Mas depois, cara, o cara nocauteou todo mundo, véio. O cara virou um cara muito bom de mão. O que aconteceu? O cara foi amadurecendo. Tanto a parte física como a parte também técnica, né? E, cara, um exemplo muito bom no esporte aí é a Chutebox, tá? Chutebox é uma academia que, tipo, que o Diego Lima, Chutebox aqui do Diego Lima... O Charles vem daí, né? O Charles vem do macaco, ele vem com uma história do jiu-jitsu, né? Mas, assim, hoje ele treina na Chutebox, junto com o Daniel Eliquete, junto com o Elvis, com o Bocão, que é o pessoal, com o Marco Túlio, que vai no Contender Series. E são os caras que têm um apoio total aí, multidisciplinar. Tem até patrocínio, cara, os caras têm plano de saúde, velho. Que atleta no Brasil hoje que tem plano de saúde, uma equipe inteira que tem plano de saúde. Então, o que eles fazem realmente é um trabalho que, profissional. Não, realmente ele faz com que o atleta se sinta à vontade para estar treinando. Outro exemplo é a Aliança, onde eu participo também, que permite a molecada ali aprender, dar aula e viver realmente do jiu-jitsu. Então, eu acho que o que transmite o esporte, o podcast, para mim, é essa visão global sobre o esporte, não só relacionada à saúde física, mas também a mental. E também a perspectiva que tem para a galera aí futura, em relação tanto como atleta, como praticante, lá que você mesmo disse, de ter uma qualidade de vida. Como eu, por exemplo, sou um praticante, é o que eu busco, assim, também, sabe? Tentar ser o mais longevo possível, tentar buscar o máximo ali da minha performance dentro, óbvio, né? Das minhas limitações ali. E, eu falei, eu vicia de uma forma que você quer, cara, até onde eu consigo ir? Sabe? Até onde eu posso, sabe, fisicamente, a minha performance melhorar. Uma competição. Isso que eu ia te perguntar, sua competição, como é que foi? Cara, a primeira, velho. Você competiu uma vez só? Quantas vezes? Não, eu competi várias vezes já. Putz, a primeira competição, cara, a faixa branca, né? Eu prendi uma passagem de guarda e eu fui lutar contra um cara, o cara era bombeiro. Me fugiu o nome dele. Depois eu encontrei ele em vários outros campeonatos, mas
Eu nem sabia, ele ganhava tudo na branca, pô, era o bichão da branca na época. Daí eu nem sabia, né? Nem sabia quem que tava competindo. Bichão da branca. Aí, pô... Vou botar essa no título, bichão da branca. Cara, ele foi pular na minha guarda, pular não, ele foi me chamar na guarda, branca não pode pular, mas quando ele foi, eu botei a mão na perna dele, mas nem sabia que era queda na época, aquilo lá. E daí eu, 2 pontos. Aí eu falei, tô bem, né? Me preparei aqui, tá? Pra fazer a passagem única que eu sabia, uma passagem que meu professor tinha ensinado. Com 2 meses, quando eu tomei uma homoplata. Aí ele me pegou a gola depois, fui finalizado. Primeira luta? Primeira luta, primeira experiência. Pô, da hora. Já vi que eu tinha jeito ali pro campeonato. Só não segui a carreira porque eu sou médico, né? Pô. Não, e depois, cara, eu peguei gosto, aí competi outra vez, ganhei a primeira, perdi a segunda na branca, depois competi na azul, depois eu fui campeão na azul, fui campeão na roxa, no Master. Então, eu competi no adulto também, na faixa roxa, ganhei luta, perdi luta e na marrom não competi, veio a época da pandemia. E na preta agora eu vou voltar a competir, pô. A preta é um grande desafio, porque você compete geralmente com professores, né? Mas com pessoas... São os robistas e são os professores também que vivem de jiu-jitsu, vivem dentro do tatame. E eu acho assim, cara, que... Principalmente pro cara que não é atleta, que é um robista, a competição, a partir do momento que você faz a inscrição, você já evoluiu. Já evoluiu... Cara, já evoluiu uns 20%. Competir 2 vezes, eu posso dizer que... Porque assim... Às vezes o peso, às vezes o primeiro desafio, às vezes é você bater o peso de uma categoria que você se propôs a lutar, você vai começar a comer melhor, cara. Exato. Você vai começar a dormir melhor, você vai querer treinar melhor. Você vai começar, por exemplo, você tem um propósito para estar ali. Então, acho que quem tem uma vontadezinha de competir, faz inscrição e dane-se, cara. Vai lá. Cara, se joga, só se joga. Sabe, ganhou, perdeu, sabe? Se joga na experiência, Exato. Sabe? Olha, uma coisa que eu escutei muita gente falar que... Porque uma coisa assim, seu jiu-jitsu só vai melhorar. Só. Você pode ter certeza. Você vai competir no domingo, segunda-feira seu jiu-jitsu é outro. Tá melhor, cara. Exato. Sabe? É completamente diferente. Você pode perder na primeira luta, ganhar, perder. Segunda-feira o seu jiu-jitsu, subiu mais um degrau, cara. E cara, ninguém vai lembrar da sua derrota. Entendeu? Ninguém vai lembrar. Quem lembra é só você, cara, velho. Principalmente quem foi o campeão Master, mundial velho. agora desse ano? Eu podia ter falado aqui no podcast que eu tinha dado pay em todo mundo na faixa branca, mas não foi, né? Ninguém ia saber, pô. Quem tem vídeo? Ninguém tem vídeo. Então, assim, eu acho que esse compromisso que você tem com você mesmo é o mais importante. Não é o compromisso que você tem lá em dar um show. Cara, você vai representar o que você acredita, vai lutar pra ganhar, mas tá ali, cara. Você não vive daquilo, entendeu? Então, aquilo assim, que a gente falou, tipo, saber que, de novo, você não é de vidro, sabe? Que você pode, tipo, se desafiar, encarar uma outra pessoa ali e saber, legal, tive a experiência. Cara, e mesmo um cara, por exemplo, um cara que veio aqui, que é um parceiraço aqui, que é o Scooby, velho. Pô, aquele moleque, velho, ele luta pra frente. Ele não luta pra finalizar, ele luta pra matar e pra morrer. Ele pode ter certeza, filho, que ele vai lá pra finalizar o cara. E se ele não for finalizar, e se ele não conseguir, o cara finalizar, tá tudo bem. No final de semana que vem, ele tá lá de novo, cara. Um cara que foi campeão mundial em todas as faixas, véio. E, tipo, na preta, tá batendo na trave, vice-campeão mundial, questão de tempo. E, assim... Como que ele chegou? Como que ele tá chegando na preta? Ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Cara, o cara vai, ganha um campeonato bom, um outro campeonato. Felipe Andrews, que é o maior exemplo. Quantas vezes o pessoal fala, achei que o Felipe Andrews ia ganhar essa e não ganhou. Foi campeão mundial agora, último ano. Então, tipo, veio aqui pro BJJ Stars e foi finalizado pelo Gutenberg numa guilhotina em 10 segundos. Mas depois de 2 anos ele foi campeão mundial. Entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu é isso. Então, ele te dá a segunda chance no outro final de semana. Cara. Exato, né? Não é aquela que você perde. Não, no próximo já tem o próximo. É muito mais ingrato. Você leva uma costa daqui 3, 4, 5 meses você luta de novo. Exatamente. É terrível. E eu acho que a competição também, ela quebra um outro mito sobre, minha opinião, né? Como Hellis, faixa branca, mas na ponteira preta. Sabe, pode botar, agora ele vai falar um negócio muito importante, eu tenho que parar pra escutar. Vamos lá, eu sou o mestre. Vai ensinar uma posição no final dele. Que eu já ouvi por aí, que o jiu-jitsu também é muito ligado com a defesa pessoal. Sim. Né, de você se defender. E eu acho que a competição, ela é muito benéfica também para esse ponto, para pessoas que buscam apenas o jiu-jitsu como uma defesa pessoal. Porque o que acontece? O que me fez me matricular na academia de jiu-jitsu foi uma agressão que eu tive num trabalho, num set de produção.
Não falei pra você. Não. Então, eu tava fazendo uma campanha, tudo mais, de moda, tá filmando, e aí o fotógrafo entrou numa comigo. Aham. Teve uma confusão e tal. Beleza, consegui ali me defender ali de uma agressão, e eu fiquei muito com aquilo na cabeça, né? Eu falei, pô, sofri uma agressão, sabe? De coisa que, pô, normal, a gente não tá no cotidiano, a gente não sai de casa achando que vai sair na mão com alguém, entendeu? E eu lembro exatamente da sensação física que eu tive naquele momento, por mais que eu não me machuquei, mas aquela sensação de a mão suando, aquela palpitação, aquela visão de túnel, aquela adrenalina, aquela palpitação de que, pô, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E eu acho que a competição, ela te ajuda porque ela te passa a mesma sensação. Sim. Eu lembro que quando eu fui competir, eu senti exatamente o que eu senti naquele momento. E você tem que ter um controle, né? Exato. E eu falei, peraí, eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti daquela vez. Peraí, se controla, respira, se concentra. Então, eu acho que a competição, ela te traz essa coisa. Beleza, tá, tem questão de pontuação e tal, mas ela te ajuda nesse controle corporal da sua mente, da sua respiração. Adrenalina, E, né? tipo, controla pro que vai acontecer agora, entendeu? Acho que a sensação de praticar o jiu-jitsu, mesmo quando você vai treinar, você tem uma sensação assim. Sim. Pô, tem aquele cara que você sabe que o você tá rola, cansado. Você tá cansado, você tem aquele cara que você sabe que é duro na academia, que você toda hora você faz uma guerra, só que ele vai colar com você e você vai estar cansado, velho, e vai ter que ir pra cima. Senão o cara vai te pegar e você vai sofrer lá por cima. E outra, se o cara te pegar, amanhã você tá lá e pega ele. Isso é o jiu-jitsu, isso é a vida também, entendeu? Então, assim, sempre tem que estar preparado pro momento de adrenalina para tomar melhor. Só que, e por outro lado também, o jiu-jitsu te dá uma postura corporal até na rua que você evita muita coisa, entendeu? Tipo, você evita uma briga só pela postura que você tem, até porque o jiu-jitsu, se o cara for faixa preta, o cara não for... Você tem... É uma arte marcial, ela é feita pra realmente imobilizar, quebrar, matar. Até então, parênteses, assim, a questão do fotógrafo que eu tive foi que não tinha jeito. O cara veio assim pra cima, eu falei, ou eu faço alguma coisa, ou eu apanho faixa aqui. branca, velho. Faixa branca, cara, relaxa. Da ponteira preta, cara. Você tem que ver a cor da ponta da minha faixa. Pô, agora ninguém vai mexer com você, o Malfinha do Sportcast. Eu pego a faixa assim, eu saco a faixa, só saco a ponta dela, sabe? O resto eu deixo guardado. Cara, então assim, ó, a ideia aí, cara, é trazer aí a equipe do Imp Sportcast para esse mundo realmente e fazer esse link da vida saudável, da vida com longevidade no esporte. Isso para qualquer um. Eu atendo muito paciente que quer emagrecer, por exemplo, e não pratica esporte. Eu sempre falo para todo mundo, pô, qual que é o caminho para o emagrecimento? Você comer o suficiente, treinar mais e treinar mais inteligente. Ah, mas doutor, eu não gosto da academia. A opção de academia como exercício é uma das melhores opções que tem para o emagrecimento, porque você consegue perder peso fazendo uma manutenção da sua massa muscular. É isso que provoca o emagrecimento se manter. Isso que faz com que o emagrecimento se mantenha. Né? Você não tem aquele efeito sanfona. Só que tem muita gente que não suporta a academia por muito tempo. Então, eu sempre boto na cabeça, pô, você já praticou algum esporte? Qual esporte que você gosta? Você gostaria de voltar a praticar? Ou você não quer experimentar algum esporte? Então, assim, porque assim, o esporte te dá um propósito para você fazer a musculação mesmo, para preparação física. Por exemplo, eu nunca fui um cara que amei academia. Primeiro, eu não gostava. Depois eu passei a suportar. Eu não amo, mas eu gosto. Hoje eu sinto falta da academia. No jiu-jitsu. Entendeu? E não é só no jiu-jitsu, né? Eu falo do esporte, porque o esporte é um meio de competição, mas, pô, te beneficia no trabalho, tem inúmeros... Pô, hoje eu vejo meus pais, meus tios, que assim, uma galera que já tá chegando numa certa idade, que não era de uma cultura, tipo, de academia, sabe? De saúde. Sofre. Sofre assim, pô, vai pegar o varal. Pisou o ombro. Sim. Pô, vai pegar uma sacola. Pisou o ombro. Então eu percebo hoje que pô, o quanto fez falta, sabe? Uma prática de uma atividade física, uma prática, sabe, de fortalecer a musculatura durante a vida, que hoje reflete naquilo. Hoje faz porque precisa fazer, porque não tem jeito. Então, e daí assim, para você começar, não tem hora para começar, mas com certeza quanto mais antes você começa, mais apto você vai ser ao esporte, menos lesão você vai se prevenir, porque você vai se preparar. Então, a musculação, seguida de um esporte, e a gente ir progredindo na mentalidade em relação à saúde mesmo.
Eu acho que é a essência aí tanto do consultório, do Instituto Médico de Performance do Esporte, como aqui do podcast. Que é mostrar aí uma rotina de um Scooby da vida, do Michael Lang, que já aposentou, do Cavaca, que já foi um monte de vezes campeão mundial, do Márcio de Deus, do Anderson, que é um cara do projeto social, do Márcio de Deus com o filho dele, a relação pai-filho, em relação a projeto social também, o que o cara fez. Então, vou trazer o pessoal do skate, vou trazer o pessoal do crossfit, vai ter pessoal de outros esportes, futebol, basquete. Então, o Sportcast, ele está de portas abertas. Vai ter gente, vai ter empresário que pratica esporte por amor, vai ter cantor, vai ter cara que... Outra galera também da saúde também, outros mais de vai outras ter, áreas, exatamente. Nutricionista, psicólogo. A ideia do INPE Sportcast realmente é mostrar o poder do esporte na saúde aí e longevidade da galera. Exato. E da galera, assim, de novo, pessoal, não apenas os atletas, mas pra gente, sabe, do cotidiano, mas que quer ter uma vida mais saudável, sabe, que quer dar início, de repente, a alguma atividade física, melhorar a alimentação. Então, nosso propósito aqui é falar com vocês, entendeu? E os atletas são o quê? São um meio de comunicação onde a gente consegue expandir isso. Exatamente. É o que chama atenção, Exato. né? É o estalo ali que, pô, vou ver o podcast do Scooby, mas vai ter fala sobre saúde, vai ter fala sobre longevidade, vai ter fala sobre como viver do esporte. Exato. Então, pra molecada aí que às vezes pensa, pô, cara, tô treinando pra caramba, mas não ganho dinheiro, e tá foda, e pressão de pai, pressão de familiares, porque acho que quem é atleta não trabalha, pô. Quem conhece uma rotina de um verdadeiro atleta aqui no Brasil sabe que é um dos caras que mais trabalham por pouco dinheiro no começo, entendeu? Então, assim, se quer mais amor que um cara que gosta do esporte, não dá para falar que o cara não trabalha, que o cara trabalha muito e trabalha realmente por amor. Então, o intuito do podcast é esse e eu espero que todo mundo aí, vamos fazer umas considerações finais. E eu também vou agradecer você, cara, por ter aceitado aí estar nessa caminhada junto comigo no projeto. É um cara que veio para somar, a gente já conversou tanto online, depois a gente teve o primeiro encontro, participou do primeiro podcast, conversou mais durante as semanas e é um cara que está alinhado aí ao projeto. Exato, e só tem a crescer aí, velho, com a gente. O Cairan lá do Rio de Janeiro, um moleque que estou com ele aí um ano mais ou menos. Um moleque também tranquilaço, cara, que vem muito a somar, um cara que vem a agregar. E pode ter certeza que o Sportcast vai ficar cada vez melhor. E vou trazer cada vez, já tem convidados, hein? Tem alguns. Vou dar um spoiler. Não, dá um spoiler. Tem, ó, a Bia Basílio já aceitou. O pessoal do Rio de Janeiro, Barbosinha já aceitou. O Gutenberg já aceitou. Só tá faltando as oportunidades. O Eric, o Maurício Oliveira. Então, esse pessoal tem o Saboia também, a galera da Aliança ali, o Rômulo. Também todos já aceitaram participar. Fernandinho, Meia Guarda, tem Matheus Spirandelli. Então, a gente tem uma lista aí de pessoas que aceitaram participar desse projeto e também falar um pouco sobre a sua vida pessoal e também sua carreira e sobre sua saúde. E Gabriel Abayomi, cantor, pô, também aí meu parceiro, meu amigo de longa data, também vai participar. Então, a gente vai para todos os lados e vai somar muito aí a vida de vocês. É isso aí. E queria agradecer a confiança, doutor. Como eu falei, meu propósito aqui é trazer sempre a melhor qualidade para vocês aí, tanto visual, sonora, de edição, tá? Me comprometer nessa entrega. Fiquei muito feliz de conhecer você. Como eu falei, eu conheci você pelo Manual do Meio Moderno, lá um cara que eu sou fã. Né? Pô, temos que chamar o Ed aqui, pô. Também tem... chama o Ed, o Ed cara, um cara que me deu... Tem que agradecer ele que abriu uma oportunidade muito grande sobre podcast comigo. Inclusive, ele falou assim pra mim, falou, Ed, qual que é o... Dá uma dica aí de podcast, cara, que eu vou começar o meu. Ele falou assim, os primeiros 100 vai ficar uma merda. Falei, porra, essa dica que eu precisava, que daí já me deu coragem, entendeu? Falei, porra, beleza. Relaxa, então tem mais um monte pela frente aí. Falta mais ou menos uns 90. Exato. Tá? Mas vamos que vamos. Então é isso, doutor. Valeu. Beleza, aí. Cara, tamo junto lá. Pra cima, galera. Vamos que vamos. Obrigado a todos aí que estão nos escutando. Acompanhe lá na rede social, tanto no Instagram como no YouTube. Acompanhe também a rede social do Cairan, do Alan Flecha, que a gente vai estar gerando muito conteúdo também. E eles também têm um trabalho individual deles, cada um tá para oferecer aí. Tem
os free que eles fazem aí por fora, Exato. fazendo produção. Vídeos corporativos, vídeos institucionais, Faz conteúdo, aí, pô. prova social, tudo pra sua empresa, nas redes sociais. Só dá um valor. Tamo junto, você vai ver o podcast com cada vez mais qualidade. E tamo junto aí, galera. Valeu. Ossa! Falou.